Graça e paz, amados, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para a glória de Deus, reunidos, para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Queria que, para a gente iniciar, você fechasse o seu olho na sua casa. Não é porque você está na frente de uma TV ou de um celular assistindo essa pregação que você não pode fechar o seu olho. Então eu queria que você fechasse o seu olho, você se conectasse com o Senhor, com os céus. Pensasse no Pai, pensasse no quanto Ele é bom e ore ao Senhor nesse momento comigo, amém? Aleluia, Senhor. Graças te damos, Pai, por mais uma vez estarmos aqui. Somos gratos a você porque você tem nos sustentado, você é a nossa força, você é o nosso refúgio, o nosso baluarte. Você é o nosso socorro bem presente na angústia, Senhor. E eu sei que em todo tempo você está conosco, em todo tempo você está nos ajudando e nos fortalecendo. Somos gratos, Pai, porque nós temos a Ti em nossas vidas. Porque sem você, Pai, nós não poderíamos, nós não conseguiríamos. Mas com você nós somos fortes, com você nós somos mais do que vencedores e estamos de pé, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Queremos cada dia mais crescer em graça e em conhecimento, na medida que o Senhor vem nos proporcionando conhecimento através da Sua palavra, através do Espírito Santo completando os nossos corações. E queremos, Pai, agradar a você em todo o tempo. Pedimos, Espírito Santo, que você complete no coração de cada um, segundo a necessidade de cada um. Que todos nós saiamos da frente dessa tela, cheios ainda mais da Tua palavra, cheios ainda mais do Teu Espírito, para obedecer, viver uma vida de obediência a você e a Sua palavra. Obrigada em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria que você abrisse lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Eu vou dar um tempinho para que, se você não tiver com sua Bíblia, você pegue. Amém? E se você tiver, você ache. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, é uma passagem que muitas vezes na igreja a gente já ouviu, né? Eu creio que você várias vezes já ouviu, não só na igreja, mas em outras pregações. Mas a palavra de Deus, ela sempre acrescenta algo às nossas vidas, amém? Nós sabemos que ela se renova dia após dia e Deus tem sempre algo novo aos nossos corações. E talvez você escute aquilo que você já escutou. Hoje eu falo coisas que você já ouviu, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem cuidado das nossas vidas. Ele sabe aquilo que é necessário para as nossas vidas. Amém? Então ele vai trazendo e à medida que nós vamos ouvindo, o Espírito Santo vai completando os nossos corações, nós vamos entendendo a vontade de Deus. Amém? Lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, diz o seguinte: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. A chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Ao concluir Jesus estas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém, amados? O que eu quero frisar com você essa noite é sobre a nossa construção. A construção da nossa vida, em que ela está firmada e como nós estamos construindo a nossa vida. Nós sabemos que essa passagem ela fala sobre a base, ela fala sobre o alicerce, onde deve ser construído. Mas enquanto eu meditava sobre o assunto, o Espírito Santo ele começou a tratar comigo não apenas a respeito da base, mas a respeito das paredes que nós edificamos. Amém? E aí eu quero que você imagine comigo que aqui nós temos uma base que não seja Jesus. Amém? Eu não vou citar outras coisas para que você não ache que eu estou julgando, mas vamos imaginar uma base que não seja Jesus. E em cima dessa base seja construído crenças e convicções sobre essa base. Por mais que existam as crenças e existam as convicções, se a base não for correta, se a base não for Jesus, essa casa irá ruir. Quando vier tempestades, quando vier ventos, ela vai cair porque não está numa base sólida. Mas que desse outro lado eu quero que você imagine uma base que seja Jesus. Nós sabemos que a base sólida é a base que não vai ruir, é a base que não vai cair. Mas se você construir sobre essa base
coisas que não sejam firmes. Quando vierem as chuvas, quando vierem os ventos, as paredes caem e a base permanece. E é por isso que eu quero frisar você essa noite. Que nós precisamos de uma base sólida, uma base firme, mas nós também precisamos construir paredes sólidas. Por mais que você tenha entregue a sua vida a Jesus, que você tenha entregado ao Senhor Jesus a sua vida e você queira viver uma vida de obediência ao Senhor, não é só o fato de você ter Jesus na sua vida, dele ser a sua base, mas dia após dia nós precisamos construir algo sólido. Amém? E aí eu quero trazer o exemplo natural da construção da casa. Eu estou passando por essa fase, está quase pronta, graças a Deus, mas ainda existem coisas a fazer. E todos sabem, amados, que quando a gente vai para a construção de uma casa, é necessário que a gente invista tempo, que a gente invista dinheiro e que a gente invista esforço. Seja um esforço físico que você faça para ajudar na obra, ou seja um esforço que você tem que fazer no seu trabalho para que você ganhe seu dinheiro e você invista o seu dinheiro. E no reino de Deus também é preciso um investimento. E aí você não vai me ouvir falar que você precisa investir dinheiro no espiritual, amém? Porque o espírito, o reino espiritual, ele não vem das coisas materiais, amém? E por mais que exista o dízimo, que exista a oferta, isso é válido, isso é bíblico, mas não é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Então, na sua vida, por mais que você tenha entregado sua vida ao Senhor Jesus, você precisa construir paredes fortes. E elas precisam ter como base a palavra de Deus. E precisa de, como eu falei, no natural. No espiritual também precisa de investimento, de esforço, de um valor a ser pago. E espiritualmente, quando nós falamos de valor, nós não falamos de valor financeiro, mas nós falamos de obediência. Porque o que é valoroso no espírito é a obediência. A obediência é o que traz o acesso às promessas de Deus. A obediência é o que traz acesso às bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Então, o valor que você vai investir na sua vida espiritual é a obediência à palavra de Deus. E isso faz a construção de uma casa. Você também precisa investir o seu tempo. Você precisa investir o seu tempo buscando a palavra de Deus, se envolvendo com o Senhor, orando ao Senhor. Você precisa investir o seu esforço. Porque por mais que nós saibamos que Cristo conquistou tudo para nós naquela cruz, que nós recebemos as promessas de Deus, as bênçãos espirituais de Deus, nós precisamos nos esforçar para viver. Porque, amados, nós vivemos numa carne, nós temos um corpo, né? Nós habitamos em um corpo, mas nós somos um espírito. E o nosso espírito precisa comandar para que o nosso corpo se esforce a fazer a vontade do nosso espírito. Então, quando nós buscamos a palavra de Deus, né, nós ouvimos essa palavra, nós lemos essa palavra, nós temos o conhecimento, nós estamos com o espírito fortalecido. Mas o nosso corpo ele tem que se render, ele tem que ser subjugado a servir ao nosso espírito. Então, primeiro vem o conhecimento da palavra de Deus. Primeiro vem você entender a palavra de Deus, você receber essa palavra, você encher o seu coração. Mas você precisa praticar essa palavra. Porque se você só ouvir, você só se encher, uma parte do esforço você terá feito. Vai ser o investimento do valor, de conhecimento, de buscar e conhecer. Mas você precisa da segunda parte do investimento de valor, que é a obediência. Você vai obedecer somente aquilo que você conhece. Mas aquilo que você conhece, você não pode só conhecer, você tem que obedecer. A palavra de Deus, ela existe em nossas vidas para que a gente obedeça, para que a gente ouça essas palavras e pratique essas palavras. Amém? Então, nós precisamos do investimento de buscar ao Senhor, do investimento espiritual, de estar buscando em todo o tempo, de estar se envolvendo com a palavra, de obedecer essa palavra e de cumprir aquilo que nela está escrito. E nós vamos cumprir, amados, sendo amáveis, amando uns aos outros, sendo pacientes, tendo fé em Deus. Amém? Então, quando eu te mostrei aqueles dois exemplos daquele que não tem a base firme, que não é Jesus, e aquele que tem a base, que é Jesus, mas existe o terceiro tipo, que eu espero que esse seja você. Amém? É isso que Deus espera de nossas vidas. Que nós tenhamos Jesus como a base de nossas vidas e que nós construamos crenças e valores, convicções que sejam baseados em Cristo Jesus. Então, as crenças são a sua fé. Quando você coloca a sua fé em operação. Nós sabemos que para entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, o primeiro passo que nós demos foi ouvir essa palavra
e a fé foi gerada em nosso coração. Então, para que receba a Jesus, é necessário que o homem confesse ele como Senhor e Salvador. E ele vai confessar quando ele crê que Jesus é o Senhor e Salvador. Mas a fé ela não veio para a vida do homem somente para o novo nascimento. A fé ela veio para em todas as áreas de nossa vida, todos os dias, nós estarmos agindo em fé, nós estarmos crescendo em fé. A fé é um dom que nós recebemos de Deus, é algo que nós recebemos da parte de Deus, não só para um momento. E não é uma porção que ela vai ser daquele tamanho para o resto de nossas vidas. Ela vai ser daquele tamanho para o resto de nossas vidas se nós não buscarmos, se nós não nos envolvermos, se nós não quisermos crescer. Mas se nós quisermos e buscarmos essa palavra, a nossa fé cresce à medida que nós usamos a nossa fé. Então, primeiro eu criei que Jesus era Senhor e Salvador e eu entreguei minha vida a Ele. Mas o segundo passo, eu vou crer que Ele é um Deus que cura. O terceiro passo, eu vou crer que Ele é um Deus que salva, que liberta, que Ele veio para libertar os oprimidos. Eu vou crer que existe um céu, que existe um lugar para onde nós vamos. Você tem que crer que existe um Deus bom, independente do que aconteça. Que existe um Deus que supre, sim, a sua necessidade. Então, a nossa fé, amados, ela vai crescendo de acordo com as circunstâncias que vêm. E é por isso que você tem que ter a sua fé todos os dias alimentada, todos os dias em crescimento, porque isso faz parte das paredes sob o alicerce. Quanto mais você exercita a sua fé, mais você está com paredes firmes, alicerçadas na rocha que é Cristo Jesus. E aí, amados, eu digo a você que vai bater vento, que vai bater chuva e não vai derrubar a sua casa. Porque se você no natural tem uma base firme, mas você constrói suas paredes com areia, né? A primeira chuva que vier, o primeiro vento que vier, ela vai cair. Se você faz uma casa de palha, o primeiro vento forte que vier, ela vai cair. Mas se você faz uma casa com pedras firmes ou com tijolos firmes, bem alicerçados sobre a rocha, vai vir chuva, vai vir vento e não vai derrubar. E aí muitas vezes é o que nós vemos na vida de muitas pessoas, não que nós tenhamos que estar observando a vida dos nossos irmãos. Nós temos que olhar sempre para Cristo, amém? Porque Ele é o nosso alvo. Mas nós vemos, infelizmente, no meio do povo de Deus, muita gente que a gente viu por anos na igreja, com o nome de Jesus na ponta da língua, indo todos os cultos, e de repente algo aconteceu e aquela pessoa caiu. Porque, amados, nós não podemos ser levianos, nós não podemos ter uma coisa frágil, nós não podemos ser levados de qualquer maneira, nós temos que estar firmes no Senhor. Tudo aquilo que a gente faz para o Senhor tem que ser intenso. Então, se eu vou à igreja, eu não tenho que ir à igreja por ir. Eu tenho que ir à igreja porque eu sei que eu tenho que congregar, eu sei que eu tenho que aprender, eu sei que existe uma unção coletiva disponível, eu sei que a vontade de Deus, é um mandamento de Deus, é o que Ele ordena que a gente esteja congregando. E eu tenho que ir de todo o meu coração, amém? Então, se existem coisas que tem no reino de Deus para nós fazermos, nós temos que fazer de todo o nosso coração. Se você vai louvar algo ao Senhor, você não tem que louvar porque é o louvor da moda, porque todo mundo está cantando, ou porque você acha a melodia muito linda. Você tem que louvar todo o seu coração. É por isso que eu digo a você que louvores, você tem que analisar a letra, aquilo que está sendo falado, para que quando você cante aquilo, você esteja confessando coisas certas para a sua vida. Você esteja declarando coisas que são em linha com a palavra. Existem, amados, infelizmente, muitos louvores, coisas que foram letras que foram inspiradas para cantar ao Senhor, mas com ensinamentos que vão contra a palavra de Deus, contra o que a palavra de Deus diz. E é por isso que nós temos que estar atentos se a letra daquele louvor que nós tanto gostamos, ela está em linha com a palavra de Deus. Porque quando a gente canta, mas a gente confessa, a gente declara para as nossas vidas. E eu sei que muitas vezes você também já ouviu falar que existe poder na língua, existe poder naquilo que você fala. Então você tem que cantar aquilo que seja em linha com a palavra de Deus. E quando você cantar algo que seja em linha com a palavra de Deus, não canta de qualquer maneira, amados, mas liga o teu espírito com os céus. Entra profundo naquilo que está sendo dito, para que você adore ao Senhor com todo o seu ser. A adoração, nós sabemos que ela não é só no louvor, a adoração a Deus ela é no nosso dia a dia, é em tudo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos. Se for proveitoso, se for em linha com a palavra de Deus, nós estamos adorando ao Senhor naquilo. Quando nós louvamos, nós estamos louvando ao Senhor, é uma adoração também a Ele. O fato de levantar as suas mãos aos céus é uma adoração também ao Senhor, porque o nosso corpo, ele pode adorar ao Senhor. Nosso espírito, ele pode adorar ao Senhor e a nossa alma também pode adorar ao Senhor.
mas é o nosso espírito quem manda, é o nosso espírito que comanda. Então, o nosso espírito deve estar firmado nessa palavra, deve estar com o entendimento dessa palavra, para que subjugue o nosso corpo e reduza ele à servidão, para que ele adore ao Senhor. E a nossa mente, ela precisa ser renovada com a palavra de Deus. E aí que eu entro em outro assunto com você. No natural, a casa, voltando mais uma vez a esse exemplo, por mais que você tenha terminado de construir uma casa, você não terminou para sempre. Você sabe que o mínimo do mínimo, ela precisa de limpeza todos os dias, né? Você pode não passar pano na sua casa todos os dias, mas você tem que varrer, você tem que lavar prato, alguma coisa você tem que fazer todos os dias na sua casa, porque ela precisa de, no mínimo, limpeza. E na nossa vida espiritual, nós precisamos de limpeza. E a limpeza é justamente a renovação da nossa mente, amados. Quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, nós estamos tirando aquilo que é sujo, aquilo que não é da vontade de Deus de nossas mentes, nós estamos enchendo as nossas mentes com a palavra de Deus. Porque a nossa mente, ela não se converte, o nosso espírito sim. E quando nós alimentamos também o nosso espírito com a palavra de Deus, nós estamos alimentando daquilo que é limpo, daquilo que é bom. Quando nós nos enchemos de outras coisas, estamos só ouvindo noticiários, só assistindo filmes, só vendo redes sociais, só vendo outras coisas, nós estamos alimentando nosso espírito com aquilo que não enche, com aquilo que não satisfaz, com aquilo que não é saudável ao nosso espírito. Você sabe que no natural você pode se alimentar todos os dias de uma coxinha, todos os dias de um lanche, todos os dias de uma gordura, uma oleosidade, mas isso não vai fazer bem ao seu corpo, não é verdade? Você precisa de coisas que tragam vitaminas para a sua vida. Da mesma forma é no reino de Deus. Nós não podemos alimentar nosso espírito, nem renovar nossa mente somente com coisas desse mundo. Nós sabemos que nós estamos aqui nesse mundo. Não é pecado você querer assistir um filme, não é pecado você ter uma rede social, mas você não pode viver só disso, senão você vai estar fazendo mal ao seu espírito, você vai estar enfraquecendo o seu espírito. E quando nós meditamos nessa palavra, nós vamos fortalecendo o nosso espírito, nós vamos deixando ele forte, para quando virem as chuvas, quando virem os ventos, nós possamos permanecer firmes na palavra de Deus. E aí eu quero dizer a você, eu espero que você seja aquele que esteja firmado na base certa e esteja construindo solidamente, né, forte a sua casa sobre a rocha. Mas se você é daquele que está na base errada, você tem crenças, você tem convicções, mas não é na base certa, esse é o momento de você entregar a sua vida ao Senhor. Você pode reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Convidar para que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida, que Ele seja o mestre de sua vida. Começar a servir a Deus, começar a servir a Jesus, vivendo para Ele. E aí você vai deixar que sua base seja Ele. E você vai começar a construir crenças e convicções sobre a base que é Ele. E se você é aquele outro que tem uma base sólida que é Jesus, mas você não está fortalecendo, eu convido você, eu incentivo você a fortalecer o seu espírito, a você estar buscando a palavra de Deus, a você estar se envolvendo, para que você construa paredes fortes, porque ventos, amados, eles estão vindo com cada vez mais forças. Nós sabemos como está a situação do mundo atualmente, e os ventos e as chuvas, elas vão vir sempre sobre a vida do crente. E nós temos que sempre estar fortalecendo, mantendo firme, para estar forte contra qualquer circunstância que venha sobre nossas vidas. E se por algum acaso a sua casa foi derrubada devido a algum vento que veio, nós sabemos que nós temos um Deus muito bom, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, porque Deus, amados, Ele é um Deus de recomeço. Então, se a sua casa ela caiu por algum motivo, eu digo a você que você pode recomeçar. Existe um Deus de amor, e se você está na base certa, se sinta abraçado pelo Senhor, se sinta fortalecido pelo Senhor, porque Ele não deixou de amar você porque sua casa caiu. Ele não deixou de amar você porque algum pecado você cometeu, porque alguma coisa você fez de errado na sua vida. Então se arrepende, né? Entrega diante do Senhor, creia que Ele é um Deus que te perdoa e receba da parte de Deus o perdão, para que você recomece. Não é tempo, amados, da gente desistir. Não é tempo da gente fraquejar, não é tempo da gente voltar atrás, mas é tempo da gente avançar, da gente ir adiante, da gente buscar se envolver e querer crescer no Senhor, querer que as pessoas à nossa volta cresçam também no Senhor. Então eu desejo do meu coração, amados, do fundo do meu coração, é que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. Não existe coisa no mundo que eu possa desejar de melhor para a sua vida.
Sabe, a gente poderia desejar riquezas materiais, bens materiais, outros bens emocionais, mas nada se compara quando a gente deseja Deus na vida das pessoas, crescimento em Deus, crescimento na palavra de Deus. Então eu desejo, amados, que você medite nessa palavra, que você se envolva com essa palavra, que você cresça cada dia mais, porque se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Os ventos vão vir, vão bater, vão querer derrubar a sua casa, mas você vai permanecer lá firme, forte, porque o Senhor é a tua fortaleza, Ele é o teu refúgio e Ele é o teu baluarte. Amém, amados? Essa palavra ela veio para a minha vida e eu espero que ela tenha alcançado ao seu coração também, que você tenha se deixado quebrantado para ouvir a palavra de Deus e ser mudado naquilo que você precisa. Isso é uma palavra que está muito forte no meu coração, que nós precisamos deixar, amados, ser mudados. A gente não é dono da razão, a gente não é dono da sabedoria. O dono da sabedoria é Deus. Ele sabe o que é melhor para a gente, Ele sabe aquilo que a gente precisa mudar, e o nosso papel como filho de Deus, como servo de Deus, é deixar o nosso coração quebrantado à mudança, quebrantado a fazer a vontade de Deus, a ser corrigido naquilo que a gente precisa. E se você receber correção da parte do Senhor, amado, se sinta amado, porque um pai, ele corrige aquele que ele ama. Então, se você está sendo corrigido pelo Senhor em alguma área da sua vida, se sinta amado por Deus. Se você está sendo somente abençoado pelo Senhor, amém. Glória a Deus por isso, porque você está vivendo as promessas de Deus, porque Deus tem bênção para a vida dos seus filhos. Mas saiba, amados, que na vida de qualquer crente, a circunstância vai vir, o dia mau vai se levantar, alguma coisa vai acontecer para tentar nos tirar da palavra, nos tentar tirar dos caminhos do Senhor. Mas nós não vamos cair se nós estivermos fortalecidos e firmados nessa palavra. Então, amados, eu espero que você esteja aí do outro lado, mas na base que é Jesus Cristo. Eu espero que cada dia mais você mantenha a sua casa limpa, você mantenha a sua casa organizada. E vai precisar de manutenções, amado. Toda casa precisa de manutenção. Então a sua vida espiritual ela precisa de manutenção. Às vezes a gente começa a crescer no Senhor e a gente tem uma convicção de alguma coisa que aquilo não é em linha com a palavra e a gente nem percebeu. Então é uma manutenção que Deus vai mandar para as nossas vidas para que a gente seja mudado naquilo, para que aquilo seja alterado nas nossas vidas e a gente volte a uma convicção correta diante do Senhor. Então são manutenções que vão acontecer na vida de todo crente e a maior manutenção, amados, é a limpeza diária. Então todos os dias busque ao Senhor, se envolva com essa palavra, entre em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Amém?